por exemplo, fenômenos que precisam ser vistos quando esses fenômenos são identificados, muitas vezes eles são identificados nas suas particularidades. Né? E são fenômenos que podem ser vistos diferentemente. Cada um tem uma forma, por exemplo, de perceber. Mas o que ele quer, com a fenomenologia, é apurar essa percepção. Apurar essa percepção de tal forma que a gente possa alcançar a verdade. Então é todo um movimento, a fenomenologia é todo um movimento, né? De uma consciência que se projeta para o mundo, quer dizer, capta do mundo, percebe do mundo os objetos, os fatos, tudo aquilo que varia, né? Percebe do mundo tudo aquilo que está em contingência, em transição, em movimento, e volta para dentro de si mesmo com a ideia. Então é um movimento. A fenomenologia é esse movimento aqui. Então, uma consciência é consciência de alguma coisa, quer dizer, é consciência intencional. É consciência intencional. Então, ela intenciona o mundo, ela percebe o mundo, né? E ao perceber o mundo, ela então busca essa ideia fundamental do mundo, que já não é mais transitória, contingente, variável. Então veja que não se perde, né? Não se perde o que algumas correntes só enfatizavam para esse lado, também não se perde aquilo que algumas correntes já enfatizavam para esse outro lado. O que precisa entender é que é um movimento que nunca se esgota. Tá? Eu trago aqui um passo a passo. Posso apagar? Esqueminha? Bom, eu posso dizer, como já explicamos, que o método fenomenológico é um método perceptivo, reflexivo, interpretativo, né? Entendendo esses conceitos da forma como a gente estava colocando, né? Uma percepção fenomenológica não se confunde com uma sensação. A percepção envolve o nosso corpo como um todo. Eu percebo não somente aquilo que é visível, para além do visível, para além do empírico, né? Eu preciso também não perder de vista a ideia de vivência, a vivência da minha consciência, né? Significa dizer que
Quando eu percebo com uma totalidade. Eu percebo com os meus sentimentos, não só com as minhas sensações, mas com os meus sentimentos, as minhas emoções, com a minha memória, com a minha atenção, com o raciocínio lógico. Essa é uma forma de perceber. Perceber já aqui nos remete a essa noção de totalidade. Então, é ao mesmo tempo a primazia da percepção e ao mesmo tempo a primazia da reflexão. Tá? Sobre percepção a gente já deu alguns esclarecimentos. Em dados gerais, a gente pode dizer que essa redução proposta aqui pelo Russell, interpretada por Merleau-Ponty, eu compreendi melhor a fenomenologia russeliana, não com ele. Eu compreendi melhor com o próprio Merleau-Ponty, uma obra que eu já disse para vocês, que é a fenomenologia da percepção. E aí depois eu fui estudando algumas obras, principalmente essa que não pode faltar para nós, que é a ideia da fenomenologia. Essa é a obra de Russell. Mas esse prefácio que eu trouxe para vocês, que é o prefácio da obra Fenomenologia da Percepção do Merleau-Ponty, ele já coloca o seguinte: a gente já tem a ideia de que a consciência não é uma consciência fechada. A gente já falava isso na aula passada, é uma consciência que sempre se abre ao mundo. Se abre ao mundo para perceber o mundo. Então, ela não se fecha, essa consciência, não se fecha ao mundo. Assim como a redução também não é uma forma de se fechar para o mundo, mas é perceber o mundo sempre nas mais diversificadas relações. Por exemplo, quando eu digo, eu colocava isso também para vocês, quando eu digo nós aqui, nós percebemos, então já tem aqui uma relação, né? Já se estabelece aqui uma relação, é a palavra. Já se estabelece aqui uma relação entre aquele sujeito, que é o sujeito percebedor, e a relação também se estabelece com o objeto percebido. Aqui a gente pode substituir, mas é sempre uma relação. Então, eu não posso apenas enfatizar a importância de um em detrimento do outro. Não posso fazer isso. Porque se trata, a gente até fez questão na aula passada, melhorar a palavra e dizer correlação. Uma correlação. Então, essa consciência é uma consciência que sempre, se ela percebe o mundo, eu posso colocar aqui para esse lado, o mundo, e para esse lado, que é o lado do sujeito percebedor, a consciência. Então, é através dessa relação que eu tenho aqui as vivências da minha consciência. Vou colocar sempre entre aspas, porque são palavras que nós estamos aqui acrescentando aos dicionários. Então, são vivências conscientes. Por que vivências conscientes? Porque eu sempre nessa, eu percebedor, eu consciência, eu sempre nessa relação estou procurando dar um sentido. Essa é a palavra de ordem da fenomenologia. Sempre atribuir um sentido. E para que eu possa atribuir esse sentido, olha a proposição, olha a expressão que eu estou usando. Para que eu possa atribuir um sentido, precisa ter de um lado esse eu, sujeito, consciência, e do outro lado, o mundo.
Então aqui a gente começa a poder entender que a nossa consciência está encarnada no mundo. Não trata-se nada do cartesianismo. Não é uma consciência que olha o mundo de fora. Não é aquele olhar que você abre a janela e olha lá. Não, você vive. Portanto, a gente pode dizer que são as nossas experiências, para não ficar apenas com o que defende os empiristas, as nossas experiências são experiências conscientes. Conscientes. São experiências conscientes. O que significa experiências conscientes? O que significa na fenomenologia vivências? É que tudo tem sentido. Tudo tem sentido para nós. Então, essa é uma relação que eu também poderia aqui substituir por a relação. Lá na relação. Eu poderia também substituir por noesis, de um lado, é a consciência perceptiva do sujeito, e noema, que por outro lado é o objeto percebido. Então, talvez os esqueminhas vão facilitando. Então, o que Russell, na interpretação de Merleau-Ponty, quer com essa redução? Já entendendo que a nossa, aspas, a nossa consciência, se não se fecha, eu falava na aula passada, é uma consciência aberta ao mundo, aberta ao próprio mundo. Esse aberta aqui significa o quê? Que eu, numa hermenêutica, eu compreendo o mundo. Aqui estão as minhas compreensões. Eu interpreto o mundo. Então, aqui estão as minhas interpretações. Eu percebo o mundo. Então, está aqui a minha percepção. Eu reflito sobre o mundo. Então, está aqui a minha reflexão. E aí vai. É assim que funciona, Uma consciência intencional é uma consciência que se abre ao mundo, mas buscando sempre a totalidade. Por isso que dizem que em Marx há fenomenologia. E o primeiro princípio que Marx estabelece é o princípio de que tudo se relaciona. Lembra desse princípio? Nenhum fenômeno pode ser estudado isoladamente. Esse fenômeno sempre tem a ver com o mundo em que ele se encontra. Esse fenômeno sempre tem a ver com o mundo em que ele é percebido. Nós não podemos fazer recortes da realidade para estudar a realidade. Por isso que foi uma polêmica muito grande quando se coloca esse termo aqui, Eu vou colocar, mas já apaguei, Ciência da essência. Vira polêmica. Em torno do conhecimento científico. O que é que o conhecimento científico faz? Ela interpreta a expressão sem entender isso como um discurso depreciativo. O conhecimento científico, ele fecha, ele circunscreve, ele demarca o seu objeto de investigação. A consciência fenomenológica não pode fazer isso. Então, nós estamos num momento também, é preciso dizer isso, que eu até fazer uma menção na aula passada de uma certa crise da ciência.
papel da filosofia, hein? Qual é a finalidade da filosofia? Com o advento da ciência, parece que a filosofia foi perdendo o seu valor para alguns. Né? Para alguns. Então, o curso aparece exatamente aí para mostrar para nós famílias uma ciência cujo método é tão rigoroso quanto os métodos científicos. Ele era, como eu disse para vocês, ele era aluno de um filósofo, vamos dizer, matemático da época, chamado Brentano, onde o que Brentano puxava muito era uma lógica matemática que fosse aceita universalmente. A preocupação era sempre essa. Duvidar, desconfiar daquele tipo de conhecimento que varia. Então, o Brentano sempre está aqui, na matemática, propondo uma linguagem universal. Leibniz também. Na monadologia de Leibniz, o Russell aproveita alguns conceitos. A gente pode estar mostrando esses conceitos aqui. Mas essa é uma influência cuja crise da ciência é enfrentada pela fenomenologia para mostrar que a fenomenologia dá conta com bastante rigor daquilo que ela investiga, examina, pesquisa, analisa. Tá? Eu vou apagar esse segundo esquema. Não, até que não dá para apagar aqui. Então, a consciência, completando isso aqui, né? A consciência sempre aberta ao mundo. Como é uma volta, olha o movimento que eu fiz. Consciência, né? E o mundo. Como é uma percepção do mundo, em outras palavras, daquilo que aparece no mundo, o termo fenomenal, do que surge, do que aparece. Como é essa volta, também se diz que, se ela ficasse lá, se a consciência se projetasse para o mundo e ficasse aqui, ela não iria obter aquilo que é essencial, fundamental. Ela iria ficar com as coisas, como eu já coloquei no quadro, com as coisas factuais, com as coisas contingentes, com as variações do mundo, com as particularidades. Mas ela traz isso para dentro dela mesma, vamos dizer assim, que é o que na fenomenologia a gente chama de retorno às coisas mesmas. Retorno às coisas mesmas. Então, se fosse projetar-se para o que é externo, tá? E ficasse aqui, não haveria, vamos dizer assim, não haveria um sentido completo. Quer dizer, o que haveria tão somente para cá, externalidade, para o factual, para o concreto, para os objetos, né? O que poderia haver tão somente é sensação. Então eu preciso retornar à consciência, porque é aqui que eu penso tal ou qual coisa. Então o movimento precisa ser completo. Tá? Esses termos que a gente precisa descodificar, tirar do código, porque é uma linguagem que ele usa, é a linguagem do filósofo. O retorno às coisas mesmas, né? Com a palavra redução transcendental, redução fenomenológica, redução idética.
A palavra redução eidética. Cadê a palavra redução? Aqui. Redução eidética. Porque lembra eidos, lembra ideia. Preciso trazer a ideia, fazer isso. Ó. Vai lá e retorna para trazer a ideia da coisa, para trazer o sentido ao fenômeno. Tá? Então, se fosse só essa ida, esse movimento de ir, seria uma constatação empírica. Eu posso ter uma constatação empírica, eu posso carregar isso aqui e dizer, isso aqui é pesado, esse objeto é pesado. Só que, tal coisa, você não separa mais. Quando eu carrego isso aqui e digo que é pesado, eu já estou aqui, pela minha consciência, atribuindo sentidos a essa coisa pesada tão somente. Então, na minha percepção, eu começo por entender que essa coisa inicialmente pesada é de madeira, é uma mesa, eu tenho dados empíricos, factuais. Mas olha, veja como muda. Olha como o factual muda. Ele é de madeira, poderia ser de ferro. O factual muda o tempo todo, ele é contingente, ele é variável. A mesa que é aqui, retangular, de madeira retangular. Mas eu concebo mesas diferentes. Mesas redondas, de vidro, de ferro. Então, no mundo das coisas, do factual, tudo está em mudanças e transições. Mas quando eu tenho a ideia de mesa, é universal. Quando eu tenho um conceito fundamental de mesa, isso é universal. Então não podemos dizer, como sendo assim, isso aqui não é importante, aquilo que eu percebo enquanto coisa, aquilo que eu percebo enquanto fato não é importante. Quer dizer, eu usei uma expressão em aula passada, que é sempre a exteriorização e a interiorização. Eu sempre faço esse movimento. Um projeto para e, ao mesmo tempo, você recolhe os dados significativos daquilo que está sendo pensado. Sendo a consciência, portanto, aberta ao mundo, e não uma consciência fechada, ela dá essa volta, faz esse movimento. Aqui não se sustenta mais aquela concepção agostiniana e reside somente na ideia de homem interior. Essa introspecção proposta por Agostinho é como se na fenomenologia dissesse que é um movimento sem volta. Nós para dentro de ti mesmo, mas tu nos projeta para fora, como é que isso pode? Mesma coisa Descartes no sentido do eu penso. Eu penso. Eu penso o quê? Então a gente já aprendeu aqui com o curso que a consciência é sempre doadora de sentido. A gente já aprendeu que essa consciência ela sempre sai de si mesma para fora dela. Projetando-se para fora e captando, percebendo o objeto e dando sentido a ele. Por aproximação, a gente pode considerar uma questão mais didática, pedagógica, para facilitar a nossa compreensão. A gente pode considerar aqui esse passo a passo. É um pouco arriscado a gente fazer isso.
mais fácil para facilitar a nossa compreensão. Porque tu consegues entender passo a passo, tu não consegues entender isso numa atitude humana, como se a gente fosse dando, como é que chama aqui que a gente fala? Print. Como se a gente fosse fazendo um print. Não se trata disso, não é estanque. O movimento é um movimento, e essa capacidade perceptiva que a gente tem é veloz, não é estanque. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso. Então, por uma questão apenas didática, a gente pode dizer que o método fenomenológico pode ser dividido por essas fases. Nomear os fenômenos, já se percebe então que ao nomear, ao conceber o fenômeno, eu tenho de um lado o fenômeno e tenho de lado o eu que está nomeando. Vocês não podem mais perder o sentido de determinadas proposições que às vezes são usadas nos textos, né? E que parece que fica uma coisa isolada de ti mesmo. Eu apelava na aula passada para exemplos como da música, né? As nossas próprias poesias falam muito, a gente pode até perceber nelas, não só na música, como na poesia, a gente pode perceber nas literaturas, de um modo geral, a gente pode perceber o método fenomenológico a partir do momento em que é você que está fazendo aquela leitura. Você com esse óculos perceptual que é a fenomenologia. Quer dizer, sempre nós estamos nomeando coisas, conceituando, significando, né? Dando sentido, designando essas coisas como tal. Né? Segunda fase, inseri-los na vida, porque sempre aqui não é a coisa isolada do sujeito, não é o sujeito isolado da coisa, é sempre, como a gente já falou, é uma vivência. Então, quando eu dou sentido, eu tenho toda uma história de vida que está se manifestando aí. Um tempo desse eu fiz uma orientação, uma das poucas orientações aqui, em que o meu orientando, ele estava exatamente querendo explorar mas que conceito, né? Esse conceito de vocação. Ele fez quase que um trabalho de campo, voltando-se para os seminários, né? Teve entrevistas. Mas eu disse, é preciso que você deixe de falar a sua consciência, a sua vivência. É aquilo que a gente está chamando de experiência consciente significativa. Então, esse nomear os fenômenos, é preciso que a gente coloque isso em toda a nossa história de vida. Coloque a nossa experiência vivida, né? A nossa experiência consciente. Isso que eu dizia, a minha orientadora, eu fui dizer para a minha orientadora, lembra do exemplo que eu dei, né? Mas já tem tantas pesquisas sobre o Ciro, e ela pela primeira vez assistindo o Ciro aqui. Né? E ela disse, não, é só você é um estudioso da fenomenologia, não pode dizer isso. Porque a experiência vivida é sua, não é de tantos que já dizem acerca do Ciro. Então isso sempre precisa também ser colocado, né? Inserir essa percepção com a nossa história de vida, não é separado, mas é com a nossa história de vida. Não podemos esquecer dessa terceira etapa, que, completando agora o exemplo, essa terceira etapa é qualquer, né? Uma espécie de suspensão do nosso juízo, porque nós somos contaminados, influenciados de todos os ângulos
Então, a suspensão do juízo aqui, essa é porque, né, aspas na palavra, no verbo, é ver o fenômeno mediante as minhas vivências. Eu preciso também fazer isso como uma espécie de suspensão dos juízos. E é claro que elucidar o que se percebeu. Elucidar o que se percebeu, como a gente já entendeu, é dar sentido, compreender aquilo que está se apresentando a nós na forma de fenômeno. Então veja como é um movimento que tem de ser sempre cada vez mais completo. Não esquecer que é sempre uma descrição, né? Eu, na verdade, estou dizendo que é tal ou qual coisa. É fazer uma descrição. Eu já também mandei orientandos que queriam refletir, pesquisar sobre o ensino da filosofia no ensino médio. Eu digo, está muito amplo. Se você quer fazer, mas não aqui, porque a nossa pesquisa não é, a nossa pesquisa é mais teórica, né? Mais bibliográfica. Mas em outras instituições a gente tem pesquisa de campo. Primeira coisa que eu disse para ele, se é ensino médio, você tem que se definir. São escolas públicas ou escolas particulares? Não, escolas públicas. O ensino da filosofia começou a que a gente chama de delimitar o objeto de investigação, o objeto de pesquisa. Bom, são escolas públicas, que escolas são essas que você vai demarcar? E eu gostaria que você fosse na escola, a gente vai dar uma carta aqui, uma solicitação, para que a escola permita você fazer as suas percepções. Não vai precisar disso, não é esse o teu objeto de investigação. A escola vai ter que fazer a descrição dos fenômenos. Você vai ter que perceber como é que a escola funciona. Então, é uma descrição. Então, falar de escola parece uma coisa simples, mas não é. Você vai falar também, não é o ensino da filosofia, você vai falar qual é a relação que você percebe entre professores e alunos, naquela dada realidade, naquele contexto ali que você está investigando. Já começa aí uma descrição. As próprias salas de aula. Como é que funciona a gestão da escola? Parou aí. Agora vem o que a gente chama de primazia da percepção, que é a reflexão. Ou seja, a interpretação de tudo isso que está sendo descrito. A percepção assume sempre a primazia da reflexão, do processo reflexivo. Chama a atenção de novo para a palavra, né? Já apaguei, mas chamando a atenção para a palavra voltar. Voltar atrás. Reflexão é isso. Essa é a definição de reflexão. Esse voltar atrás. Por isso é um repensar. E sendo um repensar, você já fez a suspensão do juízo. Ou seja, você já não está permitindo que pensamentos, inúmeros pensamentos acerca daquele fenômeno, te contaminem, te influenciem. Fez a suspensão do juízo para pensar por conta própria. Então, pela reflexão, nós vamos encontrar o que a gente chama de fundamento. Eu sempre, com vocês, eu digo isso porque eu fui professor de vocês. Eu traço exigências da palavra reflexão, pela radicalidade, pela rigorosidade, pela universalidade.
quando nós estamos fazendo isso, nós não estamos dizendo para vocês que estamos usando o método fenomenológico. Então, a percepção, quando assume a primazia do processo reflexivo, quer dizer exatamente isso, né? Esse voltar atrás. É como se a gente tivesse que refazer tudo aquilo que precipitadamente a gente fez um dia na vida. Então, com a reflexão, nós vamos atribuir valores, né? Aquele conjunto de coisas que a gente, em aulas passadas, traçou quando estávamos falando da reflexão. É uma exploração que a gente faz, né? É sempre uma forma como nós estamos explorando a nossa consciência. Até chegar a esse último momento aqui, ó, que é a interpretação fenomenológica. Né? Aqui na forma de hermenêutica, porque na hermenêutica é uma espécie de um procedimento, né? Um procedimento. Então, quando a gente faz a hermenêutica, a gente volta de novo com todas as características que nós já demos. A palavra descrição, a palavra percepção, né? Quer dizer, sempre um conjunto que se faz quando aqui, numa hermenêutica, se está interpretando alguma coisa. Isso que não tem, se você está percebendo, não tem mais agora como separar fenomenologia existencialista e hermenêutica. Agora, não fica mais em Russell. Uma fenomenologia existencialista, a gente vê as influências da fenomenologia no existencialismo, quando sustenta que para compreender a existência é preciso ser, estar no mundo, viver o mundo. Os existencialistas todos sustentam isso. E hermenêutica também, que é por conta dessa importância da interpretação. Tá? Então, agora, extraindo direto, né, das obras, a redução como método primordial. A gente tem aqui as fases. Essa ideia da consciência intencional apresenta-se para nós uma característica. A abertura perceptiva ao mundo. Agora são palavras bem diretas do curso que eu tentei aqui traduzir. Então, para essa consciência intencional, a primeira característica é a abertura perceptiva ao mundo. Né? Que abertura perceptiva ao mundo é essa? É o sentido da intencionalidade. É considerado aqui como termo-chave que recupera essa nova concepção de consciência. O que é uma nova concepção? Porque nós não estamos falando daquela consciência defendida pelos idealistas, defendida pelos nacionalistas e, a exemplo, defendida por René Descartes. A palavra intencionalidade nada significa senão essa particularidade fundamental e geral que a consciência tem de ser consciência de alguma coisa. Eu vou repetir. A palavra intencionalidade nada significa senão essa particularidade fundamental e geral que a consciência tem de ser consciência de alguma coisa. Em outras palavras, de portar nela mesma, né, aquilo que ela
qualifica, né? Você dá valor. Então ele diz assim, não é propriamente o código, mas o cogitato dela mesma. A forma como nós pensamos e refletimos as coisas. Proclamar Lúcio numa obra chamada Meditações Cartesianas. B. Se tem a abertura perceptiva ou não, completa isso com aquilo que ainda há pouco eu explicava. O alargamento da consciência. Tampouco a consciência se reduz. Não é redução como ele propõe. Tampouco a consciência se reduz. Por conseguinte, ao código. O que é o código? Tampouco a consciência se reduz ao código. O que é o código? É o eu penso. O eu penso do Descartes. Né? Mas sinto, vejo, imagino, ressinto, duvido, julgo. Quer dizer, a máxima cartesiana é aqui nessa nova concepção de consciência, essa máxima, ela é tão absoluta que ela acaba sendo Descartes vai tremer lá, né? Acho que ela acaba sendo um equívoco. Porque parece que não tem um desdobramento. Eu penso, aqui é a primazia do pensamento, mas como se fosse independente do mundo em que esse sujeito que está pensando vive. Então ele vai e diz assim, veja que ele não está anulando a dúvida, mas ele diz, com a dúvida, né? Com a dúvida eu penso, eu sinto, eu imagino, eu julgo, eu vejo. Então, esse conjunto de qualidades é que às vezes a gente não consegue ver em determinadas correntes que são, certamente para ele, exclusivistas. Exclusivistas. Então, mais adiante, diz o seguinte: abrindo-se ao mundo via intencionalidade, abrindo-se ao mundo via intencionalidade, a consciência fenomenológica se alarga. Ela integra em si seu cogitado. Qual seja o objeto mesmo que ela visa, a título de unidade, dando sentido a ele. Noema. Certamente, e não como coisa somente real e externa. Olha aí. E não como coisa somente real e externa. A esse respeito, o Russo dirá de maneira surpreendente, ao contrário da árvore, o noema da árvore não queima. Este não está, portanto, em posição de exterioridade em relação à consciência encerrada em seus atos. Participa da dinâmica consciencial a título de núcleo objetivo de sentido. Quer dizer, o objeto em si mesmo não tem sentido e o sujeito sem objeto também não tem como atribuir sentido. Letra B, uma outra característica, a consciência reflexiva. Agora era a consciência intencional, agora é a consciência reflexiva. Põe aqui como característica a reflexão será sempre, aí é expressão mesmo,
percepção da percepção. Isso que eu lembrei lá, Leibniz, né? E lá ele já fazia essa menção na sua monadologia. Mas para alguns intérpretes, inclusive o próprio Russell, essa percepção da percepção significa vivência consciente, vivência perceptiva, experiência significativa. Sem essa noção, a gente cai somente no empirismo. A outra é mostrar que percepção e reflexão se completam. E é, portanto, na linguagem dele, no uso dos termos, é, portanto, fazer esse retorno a si mesmo. Então, aqui vai. Em lugar de se projetar adiante em direção ao mundo, nós também voltamos a nós mesmos. Literalmente, nos inclinamos novamente sobre nós mesmos para interrogar a vivência imanente do objeto e não somente o objetivo transcendental desse objeto. Outra característica, conversão reflexiva. Crítica que ele vai fazer a um tipo de redução que já vinha sendo utilizado pela psicologia, chamada de redução psicológica. Né? Diz o Russell, agora lembrava o Augusto Conte, né? Ou melhor, eu lembrava o Agostinho, essa ideia de fazer a visita à nossa interioridade, sem estabelecer uma relação com a exterioridade. Agora aqui a redução psicológica, que ele diz que o mais contra aqui são os dados das experiências, né? Das experiências sentidas pelo pensamento. Então essas características todas eu penso que elas são importantes para a gente poder se atentar e já começar a fazer o nosso plano de estudo.